Boa noite a todos. Então, pessoal, 7h10, Boa noite. dá início à nossa aula. Bom, hoje é a nossa última aula de conteúdo, né? Amanhã termina a nossa disciplina e amanhã vai ser a avaliação, tá? Bem parecida com aquela nossa primeira avaliação, vai ser no horário de aula, né? Quem não puder comparecer no horário de aula, ou por trabalho, ou por saúde, tem que avisar o Rafael lá na secretaria, entrar com atestado para solicitar a segunda chamada, tá? Mas vai ser o mesmo esquema. Vou mandar a prova para vocês lá no grupo e vou espelhar aqui, tá? Vocês vão fazendo. Vou estar aqui para auxiliar vocês em algumas questões. E vocês têm até as 21 horas para me entregar, né? Na outra eu dei mais um tempinho, posso dar também, mas às 21 eu preciso encerrar aqui a sala, tá? Então, das 19 até as 21 eu fico com vocês, auxiliando, e dou mais um tempinho ali para vocês só terminarem, ou daqui a pouco passar limpo e me mandando por foto, tá? Então, o YouTube lá já está atualizado, já está todas as nossas aulas desde ontem, tá? Vai faltar só a aula de hoje, vou postar hoje. O material também já está atualizado lá no grupo, falta só o de hoje, tá? E vou fazer que nem eu fiz na primeira prova. Vou fazer um único arquivo com todo o conteúdo dessa segunda avaliação, para caso vocês queiram consultar, não ter que ficar abrindo aula 5, aula 6, aula 7, eu faço tudo em um único arquivo. Combinados? Então tá. Bom, vou espelhar minha tela aqui para vocês. Hoje a gente vai ver dois assuntos, tá, pessoal? Como é curto esses dois assuntos, nós vamos ver os dois hoje. Só um pouquinho que não é este daqui. É este arquivo. Deixa eu ver o arquivo aqui. Este aqui. Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje processos especiais de conformação, tá? Porque nós vimos os principais processos, tá? Quase todos os produtos são feitos por aqueles processos que nós vimos, tá? Que nós já conversamos. Mas existem os processos especiais de usinagem. Tá espelhado para vocês a minha tela aí? Tá aparecendo um recado aqui para mim? Não? Não. Não foi. Vou botar de novo aqui. Acho que agora vai. Foi agora, né? Ficou verdinho. Então tá. Então vamos falar sobre os processos especiais de conformação. O que são esses processos, gente? Quando eu tenho peças, né? Esses processos, normalmente eu não faço, né? Produtos com produção em massa. É como o nome diz, são produtos especiais, mas que eu preciso, né? Ter um processo para desenvolver ele e não consigo ter aquele mesmo desempenho com os processos convencionais, tá? Eles são mais novos, claro. Deixa eu aceitar o Vitor aqui. São processos mais novos, tá? Então quer dizer que a tecnologia não é tão conhecida por todos, os equipamentos são um pouquinho mais caros, né? Tudo que foge do convencional é mais caro, né, pessoal? Todos aqueles processos que eu faço produção em massa, já tenho equipamento, uso ele para várias peças, ele é mais barato, mas nem por isso os especiais deixam de ser importantes, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Alguns ali têm uma tecnologia um pouquinho mais difícil de se entender, não é tanto mecânica, eu uso um pouco de química, eu uso um pouco de física, tá? Vocês não vão se formar nessa disciplina, né? Sabendo 100% desses processos, mas vocês vão ter uma noção e caso se deparem com ele aí na prática, não é algo diferente nem novo para vocês, tá? Então vamos falar sobre os principais processos especiais. Por que principais, tá, gente? Porque cada vez estão criando processos novos. Alguns são mais experimentais, outros já estão entrando no mercado e isso vai crescendo aos poucos. Então, vocês têm que ter conhecimento, né, dessas novas tecnologias, porque é novo hoje. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vocês ainda vão estar trabalhando atuando nessa área e esses processos podem ser mais comuns do que se imagina. Tá? Uma década é o suficiente para se criar um processo ali que era pouco usado, depois ele ser disseminado por todo mundo e virar um processo comum, tá?
Vamos lá, então. Opa, não foi aqui. Até o presente, né, foram abordados em salas os mais diversos processos clássicos ou tradicionais, tá? Rogério, deixa eu receitar o Rogério. Os quais se baseiam, né, em esforços de tração e ou compressão para conferir formas, tá? Então, os esforços mais comuns, basicamente, qual o princípio, né, daqueles processos de conformação? Ou eu vou ter um esforço de tração puxando o meu material, ou compressão, tá? Esses são os princípios básicos que geram todos aqueles processos que nós vimos. A seguir, serão abordados, né, processos de conformação que utilizam outro tipo de energia para deformar os materiais, tá? Como as forças de fluido sob pressão, forças magnéticas e de explosão, tá? Os processos clássicos são aqueles que a gente utiliza energia mecânica, fazendo força com uma energia mecânica. Mas existem outras formas de conformar o material. Posso usar energia térmica, posso usar energia magnética, posso usar energia de fluidos sobre pressão, tá? Vamos falar primeiro sobre a conformação, tá? Com fluidos sob pressão. Apesar de ser um processo novo, especial, tá? Ele é um dos mais conhecidos. Ele já está ganhando um mercado considerável, tá? Então ele já não é mais tão novo, tão desconhecido. É bem interessante a gente saber como funciona, né, o processo de hidroconformação, tá? Então a gente vai chamar de hidroconformação, é fluido sob pressão. Como também é conhecido, né, como hidroconformação, consiste na obtenção de peças metálicas por conformação a partir da aplicação simultânea de pressão hidrostática de fluido e esforços de compressão do material, tá? A deformação plástica ali do meu material, através da utilização de fluidos, né, sob pressão, se destina à aplicação de chapas, tubos, perfis estrudados, tá? Então, é um perfil que já foi estrudado e, posteriormente, eu faço um outro processo, né? Áudio? Ou tô aqui? Opa, travou aqui, tá? Então, eu faço um processo complementar. A hidroconformação é um processo relativamente novo, né? E se torna viável, pois o avanço da informática que possibilita simulação deste processo e também pelo desenvolvimento de sistemas hidráulicos de altíssimas pressões, acima de 6.000 bar, tá? Por que com o avanço da informática? O que a informática tem a ver com isso? Tá? Porque é difícil eu fazer os cálculos de pressão de fluidos, tá? Não são cálculos simples como são cálculos de esforços mecânicos, tá? Então, aqueles cálculos que a gente consegue fazer lá nos processos tradicionais, eu não consigo fazer. São tudo cálculos, né, que são feitos de uma maneira computadorizada, tá? São diferenciais, integrais, tá? Lógicas de programação que determinam, então, a pressão que eu tenho que chegar, a quantidade de fluido que eu vou usar, tá? É mais complexo. Então, com o avanço da informática, a gente conseguiu, né, facilitar o entendimento desse processo. Originalmente, a hidroconformação foi utilizada na fabricação de torneiras de cozinha nos anos 1950, tá? E foi patenteada, né, por Milton Campani, né, lá nos anos 50. Então é relativamente novo. Quando que eram os outros processos? De lá de 1800. Através da hidroconformação, é possível produzir peças das mais variadas formas, né, complexas. Então, uma das vantagens é que ele proporciona geometrias complexas, não precisam ser coisas simples como um cilindro, um quadrado, eu consigo fazer formas bem difíceis, tá? Consegue também peças com elevada rigidez em relação ao peso do material, tá? E um baixo custo em relação a peças soldadas ou estampadas, tá? Então, não é um processo super caro. Depois que se entendeu
o conceito do processo e o funcionamento, se viu que ele é bem competitivo, às vezes mais do que a estampagem, que é um processo bem antigo. Algumas vantagens desse tipo de processo, tá? Primeira que nós já falamos, possibilidade de produzir formas complexas, alta reprodutibilidade, tá? Eu consigo reproduzir várias vezes a mesma peça, então já se torna mais interessante, porque eu já posso pensar em fazer uma peça, uma produção em massa. Autocontrole da espessura da parede, tá? Então, isso é o quê? Uma alta tolerância dimensional, consigo administrar bem a minha tolerância dimensional. Mantém as propriedades mecânicas do material, porque eu não estou aquecendo meu material, né? Então, não mexo nas propriedades mecânicas e produzir protótipos simples e baratos também. Boa qualidade superficial, tá? E alta repetibilidade, isso nós já falamos, né? Otimização de projetos devido à redução de peso, tá? Então, agora a gente vai ver uns videozinhos, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Só que por que otimização de projetos devido à redução do peso? Porque ele faz a sua geometria a partir de uma força hidrodinâmica interna no material, tá? Que seria difícil estampar. O que eu poderia fazer? Estampar, né? Quando eu quero uma peça oca, faço os dois lados da estampa, depois soldo. Só que eu tô, né, agregando peso, tanto da minha estampa quanto da própria solda. E esse vai ser uma geometria oca inteira, sem união soldada. A ferramenta pode ser utilizada, pode ser de diferentes espessuras de chapas, melhor aproveitamento do meu material e redução dos custos de produção em alta escala. Apesar das desvantagens, né, de ainda ser um processo novo, então, com isso eu tenho alto custo inicial, né, diferente dos outros processos, que eu consigo vários fornecedores para comprar os equipamentos, é um processo novo. Então, tudo que é novo acaba saindo mais caro. O processo é um pouco lento ainda, né? Por mais que eu tenha alta repetibilidade, o que é isso? Conseguir produzir várias peças iguais com a mesma qualidade, né? Ele não é um processo super rápido. Então, eu consigo produzir em pouco tempo algumas peças. Exigências de autoconhecimento teórico, tá? Justamente por ser a partir dos fluidos. Deixa eu aceitar o Pedro aqui. Justamente, né, por ser a partir dos conceitos da hidrodinâmica, tá? Ele ainda é complexo, então tem que ser bem estudado. Aqui tem um esquema para vocês verem mais ou menos como funciona. Olha, tenho aqui a minha matriz. A minha matriz é essa parte verde, tá? Que vai ter a forma do objeto que eu desejo ter. Aí eu vou colocar a minha chapa, né, que vai ser conformada no interior, né, desta minha caixa, que é vedada, tá? Porque ali eu vou ter um fluido, né, e eu preciso que ele seja contido nesta caixa. Então, essa minha caixa é fechada, eu adiciono o fluido hidrodinâmico ali dentro da minha caixa, tá? E eu vou pressurizar, então, né, a partir de um pistão, a partir de um êmbolo, sempre controlando a pressão interna, né? Como a pressão do fluido aqui vai subir, vai chegar num ponto que ele vai ter a capacidade de deformar, né, a minha chapa. Então, vai fazer com que ela encoste na minha matriz, tá? Então, depois que ela se aderiu à minha matriz, eu posso, né, diminuir a pressão do fluido, que a minha chapa ficou conformada plasticamente, ó, com a superfície da minha matriz, tá? Então, é um processo relativamente simples, mas tem uma jogada bem interessante. As peças hidroconformadas mais complexas são obtidas através de tubos previamente dobrados, que serão submetidos, né, à pressão interna no interior da ferramenta, tá? Este daqui, pessoal, estou fazendo com uma chapa. É o mais simples, mas eu posso também fazer com um tubo, tá? Eu coloco meu tubo dentro de uma caixa tal como essa. A única diferença, né, que a caixa vai fechar verticalmente. Essa caixa está na horizontal, eu vou ter uma caixa na vertical, né? E ali vai ficar contido o meu tubo.
tá? Essa caixa fecha, o fluido vai passar por dentro do tubo, tá? Coloco o fluido dentro do meu tubo e ele aumenta a pressão. O que vai acontecer com o meu tubo? Se eu botar fluido dentro e aumentar a pressão? Depende de quanta pressão vai botar, né, Natália? Sim, mas se eu aumentar bastante a pressão, esse meu tubo não vai começar, né, a se encher e a começar a deformar? Ele vai deformar até onde? Até encostar na minha matriz. E aí ele vai ficar, o exterior do meu tubo vai ficar, né, com a superfície igual a da minha matriz. Tá, então, mas depende do material também. Ô, Natália, Oi? mas depende do material do tubo também, né? Que senão ele pode partir, né? Ou não? Sim, Pode sim, vir. sim, depende do tubo, né? E do limite. Vai chegar num ponto que ele vai deformar. Se eu expandir ele muito, vai rachar, né? E vai vazar. Mas por isso que os cálculos são complexos. O sistema em si não é, mas os cálculos são complexos. Porque eu tenho que botar ele a uma pressão suficiente para ele apenas deformar. Se eu botar mais pressão, ele vai romper, né? E eu tenho que prever o quanto ele vai deformar. Porque eu estou enchendo meu tubo com pressão, estou aumentando a pressão. Ele começar a deformar, o que acontece com a espessura do tubo se ele começar a aumentar? Vai diminuindo a espessura. Então, essa espessura tem um valor mínimo. Se eu ultrapassar esse valor, ele vai romper, tá? Então, o sistema em si olhando, ele não é complexo. Difícil é os cálculos, né? De previsão da quantidade de fluido que eu tenho que botar, da pressão que ele tem, né? Porque isso vai afetar a espessura do meu tubo. Da minha chapa, eu não tenho problema da espessura, né? Apenas vai acontecer a deformação. Mas do tubo, eu tenho a preocupação da espessura. Hidroconformação de seções fechadas, tá? Peças em forma de T. Esse processo pode ser para expandir pré-formas ocas, né, em tubos com uma ou duas aberturas. Para utilização, né, utiliza-se então uma emulsão média de compressibilidade, né? Então vou injetar um fluido que eu possa comprimir. Como equipamento, tanto pode ser utilizados prensas especiais, como as hidráulicas comuns, tá? Desde que sejam robustas o suficiente para que eu tenha um grande aumento de pressão. Então, consiste no fechamento da minha matriz em torno, né, de uma pré-forma oca. O que é a minha pré-forma oca? Meu tubo. Né? Coloco meu tubo dentro da minha matriz, seguido do deslizamento de um ou dois mais furos, né, para dentro da minha matriz, vedando uma ou as duas saídas, né, do meu tubo. Logo após, simultaneamente, os cilindros de compressão empurram o material e a pressão interna começa a subir, a aumentar, mudando a forma deste meu tubo, né? Nesse instante, o cilindro de contrapressão evita que ocorra a redução excessiva da espessura, né, excedendo uma força contrária na direção de expansão. Sempre tem que ter o cuidado, né, para ter a minha espessura mínima, senão eu vou ter a ruptura do meu tubo, tá? Então, olhem essa geometria aí. Eu tenho um tubo. Ó, inicialmente tem um tubo, tá? Vou ter a minha matriz, então a minha ferramenta, ó, aqui embaixo e aqui em cima. Aqui em cima, reparem que ela é vazada, ó, porque eu quero a forma de um tubo. Então, o que eu faço? Apenas um dos meus, né, pistões vai ter entrada de fluido. Tá entrando fluido aqui, encheu esta minha câmara, o meu tubo, cessou, né? Parou de entrar fluido e eu começo a meter pressão. Então, tá? Pressão da onde? Olhem essa figura do meio aqui, ó. Comecei a pressionar, né, o meu tubo. Pressionei deste lado, à esquerda, pressionei deste lado, à direita, mas eu também vou pressionar um pouco. Claro que menos que as laterais, porque senão eu não vou deixar o meu tubo subir. A ideia é criar essa forma aqui, tá? Se eu quero que ele suba, por que eu estou botando pressão aqui também, tá? Para que eu não tenha a diminuição excessiva apenas nesta parte aqui do meu tubo. Então, todo o meu tubo ficaria com mais espessura e aqui ficaria muito mais fino. Então, não é interessante. Eu boto também uma pequena pressão aqui em cima para que essa parte aqui não rompa.
Se eu estou apertando meu tubo na esquerda e na direita, qual é o ponto mais frágil para que ocorra a ruptura? Seria exatamente aqui no meio, né? Então, eu coloco uma força de contrapressão ali para que não ocorra essa ruptura, para que ocorra apenas a deformação, tá? Deformei o meu tubo, posso retirar os meus pistões e aliviar a pressão interna. E o meu tubo vai ficar, ó, com a geometria que eu desejo. Lembrando que nessa parte superior aqui, ó, tá fechado, né? Tá fechado. Hidroconformação de seções fechadas, tá? Foi isso que eu falei. Então, eu tenho, não precisa ser apenas um T. Tenho aqui, por exemplo, ó, uma outra peça que essa seção aqui é fechada, tá? Posso abrir posteriormente, poderia fazer uma conexão, tá? Mas tudo a partir da hidroconformação. A conformação por fluido, também conhecida, né, por hidroconformação, é simular ao embutimento profundo com prensa mecânica, tá? É parecido com o sistema de embutimento que nós vimos anteriormente. A diferença, né, é que não existe uma força direta entre ferramenta e peça. Eu tenho o quê? O contato de um fluido com a minha peça. Isso tem algumas vantagens, né? Eu diminuo o atrito e o desgaste, porque não é a ferramenta que está em contato com a minha peça, e sim um fluido hidrodinâmico. Então, a qualidade superficial da minha peça, tá, aumenta bastante por não ter esse atrito e esse desgaste relativo entre ferramenta e peça. Tá? Vou mostrar um videozinho para vocês. Antes, vamos falar dos defeitos desse tipo de processo. Tá? Pode ocorrer nas peças quando eu tenho excessivos valores de pressão, flambagem ou enrugamento, tá, dos meus tubos. Então, um valor de pressão interno ali maior que o necessário, além da ruptura, pode gerar também, tá, o enrugamento ali do meu tubo. Pode também ocorrer, né, excesso de pressão, a ruptura ou fissura, né? Pode ocorrer em tubos e chapas também, né? Se eu aumento demais a pressão, posso também trincar ali a minha chapa, se dá devido ao excesso de pressão interna, né? Essas falhas podem acontecer devido à instabilidade do material, sobrecarregamentos inadequados, tá? Ou em alguns defeitos do próprio material. Quando eu vou fazer a hidroconformação, os defeitos, então, podem gerar algum tipo de fissura ou ruptura, tá? Mas, em geral, todos os defeitos ligados a esse tipo de processo é pela excessiva pressão. Se eu tiver uma pressão menos do que a necessária, o que vai acontecer? O meu material não vai se deformar, então eu não tenho problema. Mas, se eu aumentar demais a pressão, aí pode acontecer enrugamento, pode romper. Tá? Então, alguns exemplos aqui, ó, de tubos que foram conformados. Reparem que eles têm diferenças na geometria. Ó. Então, tudo era inicialmente um tubo estrudado. Peguei um tubo liso, né, estrudado. Aí eu vedei a parte de baixo, adicionei, né, fluido e submeti essa parte do meu tubo à pressão. Ele foi deformando, aumentando o volume interno aqui dele, até encostar na minha matriz, né, e conferir a geometria da minha matriz. Vamos dar uma olhadinha nesses dois vídeos aqui. Esse aqui é de um tubo. Ó, reparem que o tubo ele já tem uma deformação ali, mas não tem problema, tá? Ele tem apenas o formato ali dobrado. Foi um tubo estrudado e depois dobrado. Olha o que vai acontecer com o fluido. Reparem que ele aumentou aqui, está passando fluido dentro desse meu tubo. A minha matriz não deixou o interior, né, aumentar, porque continha ela. Aumentou apenas nas laterais, porque tinha espaço para se expandir. Né? Então, a minha matriz tem que dar espaço para a expansão ali do meu tubo, e apenas aonde tem esse espaço é que ele vai aumentar de volume conforme aumenta a pressão. Tá? Então, eu posso fazer
a deformação em pontos da minha peça. Eu não preciso fazer ela toda. Quem vai limitar aonde vai ter ou não a deformação é o espaço que eu tenho dentro da minha matriz que ele vai ficar, tá? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, que esse passou rapidinho. Então, eu tenho ali o meu tubo. Só não ficou melhor esse vídeo porque o tubo é da mesma cor da matriz, né? Os dois são prata. Ó. O tubo está aqui, foi colocado fluido, encaixou a matriz na forma de cima com a de baixo, aumentou a pressão do meu fluido que está passando ali dentro. Aqui, ó, olhem como ele começa a aumentar, como se estivesse, né, engordando ali o meu metal. Vai aumentar, aumentar até encostar em toda a minha forma. Se eu exceder esse limite de deformação, provavelmente ele vai ter uma fissura ou uma trinca. Minha pressa está pronta, então, tá? Esse processo de infiltração de fluido e, posteriormente, a pressurização dele, tá? Não é um processo muito rápido. Então, por isso que acaba se tornando um processo um pouco mais caro que os convencionais. Vamos lá. Esse também é de hidroconformação. Só que esse é com uma chapa, ó. Repare que eu tenho uma chapa. Então, eu tenho dois tipos de esforços aí, tá? Tenho tanto o esforço mecânico do pistão aqui embaixo, quanto o esforço hidrodinâmico. Eu também posso, né, juntar processos. Somente com o pistão ou somente com a hidroconformação eu não ia conseguir aquela geometria. Posso ter a força mecânica no meio da força hidráulica também. Posso conjugar os processos. Isso que abriu, tá? É a força, é a câmara de pressurização da peça ali. Tá? Ela precisa ser extremamente vedada para que o meu fluido, né, não vaze. É comum que eu tenha que fazer, né, uma usinagem na extremidade da minha peça, tirar o excessivo ali de chapa. Tá? Vamos olhar mais uma vez o desenho de pressurização. Foi colocada a minha chapa, então. Essa chapa está fixada aqui, ó. Aqui embaixo. Tá? A chapa é essa partezinha cinza. Isso daqui, ó, que está preso na máquina, a gente chama de membrana, tá? Por quê? Dependendo do fluido que eu vou comprimir e dependendo do material da minha peça, eles podem ter reações químicas, tá? Então, eu não posso encostar o meu fluido na minha peça. Que opção eu tenho para que não ocorra esse contato? Em vez de largar direto em cima da minha chapa o fluido, eu coloco ou em cima da chapa ou da onde vem o fluido uma membrana, tá? A membrana, ela é feita de um material, tá? No qual não vai ser, no qual não passa fluido, mas ele é super flexível. A ideia da membrana não é ajudar na conformação, é apenas evitar o contato, tá? Direto ali do fluido com a minha chapa. Normalmente é feita, né, de um material que é inerte ao fluido que eu vou... Opa, voltar. Que eu vou pressionar, tá? Porque pode acontecer reações químicas. Então, em branco aqui eu tenho a minha membrana, um material maleável, e aqui embaixo a minha chapa. Reparem que com o aumento da pressão e com a força mecânica, a minha membrana também é conformada, tá? Mas ela volta a basicamente ser o
estado original, né? Porque ela é um material bem maleável. Dúvidas sobre o processo de hidroconformação? Tranquilo? Vamos para o próximo? Então tá, temos também, né, o processo de força eletromagnética, tá? Então ele usa energia eletromagnética no lugar da energia mecânica, como é a maioria, tá? A utilização da força mecânica de origem eletromagnética teve início, né, nos anos de 1920, sendo utilizada para elevar a tensão do metal até exceder a resistência ao escoamento e então deformá-lo permanentemente. Portanto, são necessários, né, grandes correntes elétricas e grandes campos magnéticos. Tá? Os experimentos eles eram feitos a partir de um curto-circuito em grandes geradores rotativos, produzindo a corrente necessária, né, mas falhavam devido a diversos problemas. Tá? Lá no início de 1960, foi realizado algumas experiências, né, com ionizante a gás, tá? E se realizou alguns experimentos que deram certo. Nessa experiência, observaram falhas ocorridas, né, nas barras de cobre causado pelas forças opostas geradas entre condutores. A partir dessas experiências, então, foi possível, né, utilizar essas forças, então, indesejadas para fazer a conformação. Então, é essas forças que vão atuar diretamente na conformação. O sistema de barras de cobre foi transferido, né, por uma bobina em que a peça de metal condutivo foi utilizada. Com isso, pode-se gerar pressão eletromagnética a partir das correntes induzidas, tá? Então, o que é isso? Eu tenho dois materiais, né, que têm que ser eletromagnéticos, justamente, né, para que eu tenha essa força de interação magnética. Vou ter ali a saliência criada entre as barras de cobre devido aos campos magnéticos, tá? Quando eu tenho passagem de corrente elétrica e de campo magnético em um material metálico, se cria algo que se chama força eletromagnética, tá? Aonde que é muito comum a gente ver esse princípio? Em motores eletromagnéticos, tá? Tem vários motores magnéticos. Como que eles funcionam? A partir da força eletromagnética. Quando em um mesmo metal eu tenho a passagem de corrente elétrica e de campo magnético, se cria naturalmente uma força, tá? Então, se eu colocar a força da barra de cima oposta à barra de baixo, essas forças vão se empurrar. Com isso, vai acontecer a deformação mecânica, certo? Então, eu tenho a partir da força eletromagnética. É um processo, né, aí muito novo, se tem vários aspectos que não se conhece devido à dificuldade de se entender os conceitos eletromagnéticos, né, mas está cada vez mais sendo estudado e pode ser que daqui a pouco seja um processo convencional, tá? Vantagens do processo. Custo das ferramentas é baixo, tá? Não tem um ferramental alto. As ferramentas são mais flexíveis quanto à forma, tá? Então, eu posso fazer formas geométricas complexas. A deformação ocorre de forma uniforme, tá? Isso é uma grande vantagem, porque normalmente quando eu faço a deformação, com a deformação, a espessura do meu material ela tem que se afinar. E nesse tipo de processo, não, ele deforma, mas a espessura do meu material se mantém. E eu também tenho alta qualidade do meu produto final. Desvantagens, tá? Eu utilizo bobinas, né? Para conseguir fazer a passagem de um alto valor de corrente elétrica. Essas bobinas, né? São materiais que tendem a dar muito problema, né? Então, tem que ter uma manutenção constante. Então, isso encarece o processo, principalmente a parte das bobinas. E é um processo inseguro. Se eu estou trabalhando com altos valores de corrente, consecutivamente eu estou trabalhando com altos valores de tensão. Então, sempre que eu trabalho com altos valores de tensão, isso é perigoso. Eu preciso ter toda uma segurança no processo
e isso, de certa forma, acaba encarecendo o processo também. Tenho também... Opa! Passou aqui. Espera aí, gente. Aqui, tá? Tenho também o processo de explosão, tá? A conformação por explosão é realizada normalmente em uma câmara repleta de água, tá? Porque é para a água expandir, onde se faz, né, deflagrar um explosivo. As ondas de choque originadas pela explosão aplicam um momento cinético à peça, né, a qual é projetada contra a matriz, tá? Então, basicamente, eu utilizo reação química para fazer a conformação, tá? Só que, claro, de forma muito estudada. Se eu não tiver o controle exato do explosivo que eu vou utilizar dentro do meu material, o que vai acontecer? Vou quebrar todo o meu material, tá? Isso se eu não explodir a fábrica inteira. Então, eu tenho que ter um controle muito grande. Mas, basicamente, tá? Eu tenho uma matriz, tá? Vou colocar meu material no meio e vou botar explosivos, tá? Ali. Com a explosão, é liberado energia. Essa energia vai forçar, né, as paredes do meu material e deformar ele plasticamente. Até onde ele vai deformar? Até encostar na minha matriz. É bem parecido com hidroconformação. Só que no lugar de usar energia hidrodinâmica, eu uso energia química a partir da explosão, tá? Gente, isso não é uma super explosão. Não imaginem um equipamento gigante fazer BUM! Não, tá? São pequenas explosões, tá? Em lugares contidos. Mas essa energia liberada por pequenas explosões já é suficiente para deformar o material, tá? As matrizes podem ou não ser reutilizadas, às vezes eu só consigo usar a matriz uma única vez, ela acaba se danificando depois da explosão, tá? Normalmente são fabricadas com materiais de baixo custo, porque existe a possibilidade de eu não aproveitar ela, então eu tenho que fazer matrizes de baixo custo, tá? Como concreto, madeira. Então, posso fazer a minha matriz com esses elementos mais simples, tá? Então, olhem, eu tenho a minha matriz, né, de concreto ou de madeira, vou ter um material originalmente extrudado, oco, né? Vou colocar o meu explosivo ali dentro e quando acontecer a explosão, eu vou liberar uma energia que vai ser capaz de deformar as paredes do meu tubo, tá? Até onde ela vai deformar? Até encostar, né, no meu material aqui. E aí vai ficar com a forma do meu material. Que materiais que eu uso? Normalmente ligas de titânio, alumínio, ligas de magnésio, ligas de cromo, tá? Tem um exemplo aqui para mostrar para vocês. Opa! Ah, não. Rodou meu videozinho. Espera aí que eu vou botar de novo. Falando do explosivo. Esse aqui, não é nesse aqui que eu tenho videozinho, tá? Mas quais as vantagens desse tipo de processo? Quando eu quero fazer formas de peças de grande porte, tá? Ah, se eu vou fazer peças pequenas, não vale a pena eu fazer explosão, eu vou fazer por hidroconformação, por exemplo. Mas quando eu quero fazer peças muito grandes, não tem como eu ter um equipamento gigante para encher de fluido, vou gastar quanto entendo de fluido, e botando uma pressão enorme. Fica fisicamente impossível, tá? Se eu quero fazer grandes tanques do tamanho de um carro, por exemplo, não tem um equipamento. Imaginem tamanho de equipamento para fazer uma peça grande como essa. É inviável. Então, um jeito, né, é fazer a partir da explosão. Quando eu quero fazer tanques de grande porte, normalmente eu faço uma matriz de concreto, né? Não vou aproveitar depois, claro, né? Mas eu faço a matriz, coloco o explosivo no meio de uma forma calculada e quando ele expandir vai ficar da forma da minha matriz, né? Imaginem o porte inteiro que é para fazer esse processo. Então, ele é um processo caro, tá? É um processo caro, tem que fazer toda uma estrutura, às vezes eu nem aproveito a minha matriz para um novo produto, tá? Só que peças de grande porte, às vezes eu não tenho outra solução, tá? Exigem processos especiais, então acabam sendo processos mais caros. Também, né,
O tanque de grande porte não é um produto barato, no valor dele já está agregado, né, esse custo do processo. Dúvidas, pessoal, sobre processo ou eletrodinâmico ou por explosão? Só o eletromagnético é um pouquinho mais complexo, né? Mas o hidrocompressão e por explosão é relativamente simples, né? Que mudos que estão hoje, ninguém fala. Então tá, entendi. Amanhã não é as dúvidas, hein, dos processos. Estamos concentrados. Ah, estão concentrados, tá? Mas tranquilo, os processos são diferentes, mas o entendimento dele, claro, que fazer os cálculos é complexo, mas o princípio de funcionamento dele, né, não é nada do outro mundo. Bom, falamos sobre os processos de conformação de metais, tá? Então, nós encerramos essa parte de processo de conformação de metais, mas não podemos deixar de falar os processos de conformação de polímeros, tá? Hoje não nos cabe mais trabalhar só com metais. Cada vez mais os polímeros estão, né, entrando no mercado. Hoje a gente tem polímeros de alta tecnologia ou temos até, né, disciplinas de engenharia de polímeros. Então, hoje a gente tem materiais poliméricos com alta resistência. Antes, por que a gente não usava o polímero? Porque normalmente eram materiais frágeis, né, e que não resistiam à temperatura. Como que eu vou botar uma peça de polímero dentro de um motor que eu sei que vai aquecer, que eu sei que vai exigir grandes esforços, tá? Mas hoje a gente tem polímeros com altíssimas resistências e com altíssimas... Opa, travou aqui. Travou? Voltou. E com altíssima resistência à temperatura. Então, digamos que os plásticos hoje não são materiais mais tão frágeis, tá? E são muito interessantes, porque eles são mais baratos que os metais, tá? E principalmente são mais leves, tá? Esses polímeros de alta performance, eles não são baratos. Às vezes, sai mais caro fazer de polímero de alta performance do que metal. Ah, então por que eu não faço em metal? Porque às vezes o que eu quero é um baixo peso. Existem situações específicas em que eu gasto mais para ter um equipamento compacto ou leve. Quais os grandes ramos que gastam para ter equipamentos potentes, mas pequenos e leves? Palpites. Aonde que eu pago mais para ter um equipamento mais menorzinho e mais leve? Eletrônica. Eletrônica. Outros palpites. Tem vários exemplos aí. Para generalizar na indústria, tá? Opa, espera aí que tá travando a minha tela. Na indústria aérea e náutica, principalmente, tá? Por aviões, né? No caso da indústria aérea, tá? Para eles, não vale a pena ter um material grande, né? Grande e pesado, porque quanto maior e mais pesado, mais potente tem que ser, né, o motor do meu avião. Simplesmente fica, né, fisicamente impossível levantar aquele tanto de peso. Então, eles gastam mais em materiais de alta tecnologia para serem materiais eficientes, mas pequenos e leves, tá? Compensa mais pagar por peças pequenas e leves do que ter um motor mais potente, tá? E a mesma coisa serve para os navios, tá? Se eu usasse todos os equipamentos de grande porte, qual é o tamanho que o meu navio ia ter que ter? Ele ia ter que ser gigante. Então, ia gastar mais com material para construção e os meus motores, né, as minhas turbinas, teriam que ser maiores ainda, tá? Por exemplo, normalmente na indústria, isso não é um problema para a gente, né? Se eu tenho um equipamento com 2 metros, eu tenho um com 2 metros compacto, que custa 10 mil, e eu tenho um com a mesma potência, que é maior, custa 6 mil, mas tem o dobro do tamanho. Na indústria, quando tem uma fábrica pronta, isso faz diferença? Não, porque a gente tem bastante espaço físico, né? Se vai botar um motor de 2 metros ou 3 metros, vai só arrumar um espaço para ele, isso não é um problema,
tá? É pelo mais barato, é pelo mais potente. Mas espaço e peso na parte de aviões e navios importa muito. Então, a gente está sempre procurando materiais diferentes. E os polímeros estão entrando aí, tá? Basicamente, a gente consegue usar os processos de conformação de metais em polímeros. Claro, e com algumas adaptações, porque os polímeros têm propriedades bem diferentes do que os metais, certo? Então, um dos processos, né, o processo de conformação de polímeros se chama termoplásticos, né, que são os polímeros que amolecem com a temperatura, que passam normalmente por etapas que envolvem o aquecimento do material e, em seguida, a conformação plástica, tá? Vários métodos são usados na produção de peças plásticas. Posso usar moldagem por injeção, por extrusão, por sopro, rotomotagem, calandragem, termoformagem, tá? São processos que eu posso utilizar na fabricação de polímeros, justamente porque os meus polímeros a uma temperatura relativamente média, eu consigo fazer, então, a liquefação deles, tá? Ou adicionar ele já em partículas e aquecer ele e ter o meu material todo sólido, tá? Vamos ver a modelagem por injeção, tá? Consiste essencialmente no amolecimento do material no cilindro. Então, vou amolecer o meu material no cilindro aquecido e sua consequente injeção em alta pressão para o interior de um molde, tá? Com a completa solidificação. É um dos métodos de processamento mais importantes dos termoplásticos. Então, a maioria dos termoplásticos são feitos por injeção, tá? Basicamente, eu tenho material que eu vou amolecer, injetar ele em um molde, tá? Esse molde, às vezes, é refrigerado para que o quê? Ele entra quente. Quando ele encosta no molde, ele já solidifica na hora. Aí a minha matriz abre, ele cai. Fecha de novo, faço outra peça, tá? Os processos de termoplásticos, em geral, são processos muito rápidos. Eu faço vários produtos por minuto, diferente dos metais, que são um pouquinho mais demorados, tá? Então, esse é um exemplo bem convencional de modelagem por injeção. Vou ter aqui, ó, a entrada de material, partículas de plásticos em pedaços, tá? Vou adicionar ele aqui na entrada. Normalmente, movimento linear é feito por parafuso sem fim. Ele vai cair em forma de partículas ali no início do meu injetor. Ele vai passar, né, por esse cilindro que é aquecido. Então, conforme o parafuso sem fim vai andando, ele vai, né, derretendo. Quando chega nessa outra extremidade, ele já está na forma líquida. Então, eu faço a injeção a alta pressão no molde. Quando tem o contato no molde, o molde já está mais frio, ele vai solidificar. Ou eu posso ter refrigeração no meu molde para acelerar essa solidificação. Existem dois exemplos de resfriar o molde. Ou eu posso refrigerar o meu molde, que ele bate no molde, refrigera e quando sai solidificado. Ou uma opção, né? Ele injeta no molde. Quando está no molde, ele já dá uma pré-solidificada, porque o molde é um material metálico, então ele está sempre geladinho. E quando eu abro o meu molde, ele ainda está meio mole, né? Se solidificando, mas ainda meio flexível, porque está quente, não está mais líquido, mas ainda está quente. Quando ele cai em algum fluido refrigerante. Pode ser água, então na hora que ele cai, ele já se solidifica por completo, tá? Pode ser por esses dois meios. Então, uma perguntinha, Natália. Pode falar. Isso o molde está gelado, né? Isso na primeira injeção que faz do polímero ali, do plástico, aí conforme vai aumentando o processo ali, conforme vai aumentando o número de peças, ele não vai sofrendo um aquecimento, não se torna, não vai ficando devagar. Esse meu molde, ele sempre tem, né, um fluido refrigerante. Ele sempre vai esfriar. Enquanto tira ele já deu o tempo de resfriar, tá? E posso ainda ter mais um sistema de refrigeração, para que quando ele volte,
para o molde cair, ele dá uma resfriada, volta. Quando volta, dá uma resfriada e volta, tá? Posso ter um sistema de refrigeração, mas mesmo que eu não tenha, só o tempo de retirar o pistão para a peça cair, já é o tempo do meu molde já dá uma resfriada e quando volta, se solidifica de novo, tá? Porque a solidificação do polímero é bem rápida. Ele só está líquido porque ele recém saiu do cilindro de aquecimento. Conforme já está na ponteira do cilindro, ele já vai ficando mais durinho. Conforme ele entra no molde, ele já, né, deu uma pré-solidificada. Então, só o tempo de retirar do molde, ele cai, né? Pode cair em um banho, que a gente chama. Então, ele já solidifica ali no banho. Sim. Quais as etapas que a gente faz certinho nesse processo? Primeiro, eu vou fazer a dosagem do material, né? Então, vou alimentar o meu equipamento com material. Normalmente, são partículas de plástico, tá? Pedacinhos. Quanto menores esses pedacinhos, mais rápido é o derretimento dele no cilindro, tá? Tem a fusão ali do meu material. Vou injetar material, né, plástico no meu molde fechado. Faço o resfriamento do material plástico até a solidificação, ou, né, faço só uma pré-solidificação, é uma opção, e para cair no banho, e depois eu faço a extração do meu produto com o molde aberto. Meu molde abre e ele cai. Vantagens desse processo, tá? Produção de peças de elevada qualidade, tá? Porque eu consigo ter as propriedades do meu plástico ali, né? Então, ele vai ter uma qualidade superficial muito boa, vai depender, claro, da qualidade superficial do meu molde, mas a qualidade dele é boa. Custo de fabricação são relativamente baixos, tá? Porque eu não estou trabalhando com altos valores de potência e nem temperatura. Eu não preciso chegar a temperaturas altíssimas para fundir o meu plástico. Basta aquecer um pouco, ele já funde, então não gastei muita energia. E injetado sob pressão, eu não preciso altos valores de pressão para ele entrar no meu molde. Então, é um custo baixo esse processo. Ele pode ser automatizado, pode ser totalmente automatizado, tá? Até a alimentação do meu injetor, e podem produzir formas bem complexas, tá? A peça vai depender da minha forma. Posso ter geometrias bem complexas. Desvantagem: o elevado custo do equipamento, né? Faz que seja necessário produzir um grande volume de peças, tá? O equipamento é caro, mas não é tão caro. Em geral, equipamentos de conformação não são baratos. Quanto que vale a pena ter um equipamento? Quando eu faço produção em massa, tá? Então, quanto mais peças eu vendo, obviamente, mais vale eu investir em um equipamento com maior ou menor tecnologia. Quanto mais automatizado, mais caro. Só que se eu tenho uma produção grande, ele começa a valer a pena, tá? E o processo ele deve ser rigorosamente controlado, né, para que se obtenha produtos de qualidade. Que produtos eu posso fazer por injeção? Muitos, tá? Vários tipos de peças. Posso fazer baldes, posso fazer interiores de automóveis, gabinetes eletrônicos, embalagens alimentícias, cestos, equipamentos médicos, recipientes para lixo. Então, desde de peças muito simples, como recipiente para lixo, como peças complexas de boa qualidade, como equipamentos médicos. Tudo vai depender do quê? Do material que eu coloco ali, né? Se vai ser um material simples ou de um material melhor, tá? Então, vai de peças simples até peças, né, que não são simples, de alto custo. Então, alguns exemplos, tá? Tenho algumas partes de carros que são feitas totalmente por injeção de polímeros, tá? Então, tenho partes que são feitas totalmente, claro, né? Primeiro a metade de cima, depois a metade de baixo, mas toda a parte dela por injeção. Tá? E aí eu botei um exemplo aqui, ó, de uma caixa de som e de um lixinho. Porque um lixinho tem uma resistência baixa, né? Ele é bem flexível, mas caixa de som não. Então, qual é a diferença de um de outro? Apenas, né, o tipo de polímero que eu utilizei ali na minha injeção. Tá? Tem polímeros que são bem menos resistentes, a gente praticamente quebra com a mão, outros bem mais resistentes. E o preço, né, anda com a qualidade dele. Então, vamos olhar. A seguinte sequência ilustra as funções básicas de uma máquina injetora e o processo pelo qual
Os pellets de plástico são transformados em peças moldadas. Os pellets são introduzidos no funil de alimentação. Uma rosca transporta e funde os pellets dentro do canhão. Rosca foi meio genérico, né? A gente chama de parafuso polímero sem fim. fundido é injetado no molde fechado. As peças são conformadas. O polímero é resfriado no interior do molde. O molde é aberto. A peça é ejetada ou extraída do molde. E o ciclo é repetido. Tá? Então, é um processo bem comum para ser feito polímeros. Posso ter extrusão de polímeros também, um processo bem parecido. Tá? O processo de extrusão ele consiste basicamente, né, em forçar a passagem do material por dentro de um cilindro, aquecido de maneira controlada, por meio de ação bombeadora ou duas roscas sem fim. Tá? O processo de extrusão é muito parecido com extrusão de metais. A única diferença é que eu faço a extrusão, né, do material pode ser sólido, ali aquecido só, ou pode ser líquido também. Quando é líquido, né, na saída da extrusão, eu preciso fazer o resfriamento desse material para ele se solidificar, tá? Por exemplo, artigos de materiais termoplásticos, PVC, PE, PPP, PAD, tá? Posso fazer vários materiais. É uma das técnicas de processamento mais úteis e das mais utilizadas para converter compostos de PVC. Tá? Canos de PVC para água e esgoto, por exemplo, são feitos por extrusão. Etapas. Então, eu vou fazer a confecção da mistura. O que é a mistura? Partículas dos polímeros, que eu vou utilizar para o meu material. Né? Confecção do material da extrusora, tem que ter ali sempre a minha matriz, para que meu material saia com aquela geometria. Fabricação do produto na extrusora e o controle, né, de qualidade final. A máquina de extrusão ela é muito parecida com a máquina de extrusão dos metais, tá? Ele só tem que ter esse sistema de aquecimento para que ocorra a fusão do plástico e, posteriormente, de resfriamento para que ocorra a solidificação. Quando a gente está falando de extrusão de metais, né, a gente trabalha com material numa forma sólida, então a gente não se preocupa com aquecimento e resfriamento. É a única diferença entre os processos. Tá? Se vocês olharem o processo, o equipamento ele é bem parecido, né, com o de injeção, a única diferença, né, que ele não vai ser injetado, ele vai ser extrudado, então ele vai ser empurrado para fora, né, ele não vai ser injetado dentro de uma matriz. Eu vou fazer com que ele saia de uma matriz, tá? Não entre em uma matriz. Faço o funil aqui de alimentação, vou botar o meu material em partículas, ele vai ser conduzido por um parafuso sem fim até a saída, onde vai ter a minha matriz, e conforme sair o meu material, ele vai sair com a forma e vai sendo resfriado, né, para ir se solidificando. Faço extrusão de filmes, de chapas, de lâminas, de tubos, outros perfis, tá? Produtos acabados como barras, fitas, mangueiras são feitos por extrusão, tubos perfilados, tá? Posso fazer forrinhos, posso fazer também escova de dente, várias, tá? Peças de polímeros podem ser feitas por extrusão, tá? Alguns exemplos, plástico filme, claro que o polímero é muito mais fininho, mas pode ser feito por extrusão. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Uma extrusora bem pequenininha, tá? Material sólido é colocado aqui na zona de alimentação, Esse material sólido, ele passa por um barril da extrusora que está aquecida, então ela tem 3 zonas, uma zona de alimentação que está em 171 graus, depois aumenta para 184 graus, e a saída é 192 graus. Aqui dentro, ele tem uma rosca que facilita a
final é o que a gente chama de matriz, que é a forma que o filme e o polímero fundido sai. Então, esse polímero, a gente pode ver que está saindo mais mole, né? Exatamente porque está saindo na forma fundida, entra no banho de água para se refrigerar. Reparem que ele sai, ó, apenas pré-solidificado. Ele ainda está bem mole. Ele passa por essas duas roldanas, que são chamadas de calandras, e é exatamente para homogeneizar a espessura do filamento. E esse filamento, ele é enrolado nesse rolamento, que, no nosso caso, ele é usado diretamente para a impressora do material, matéria-prima para impressão 3D. Tá? Então, tem vários materiais que são feitos por extrusão de polímeros, posso fazer fios, tá? Então, é bem comum eles saírem apenas pré-solidificados. Entram no banho, né, para ser solidificados e podem ser calandrados depois só para arrumar a geometria dele. Ô, Natália. Tá? Oi. Mas daí, tipo assim, ó, igual ali que eu vi ali, parecia até uma linha de pesca. Aquilo ali depois tem um cálculo para saber a resistência de como vai ser, né? Tem cálculos. Aquele ali é material para alimentar a impressora 3D, tá? É o que faz o 3D. Mas nylon, por exemplo, que a gente usa na pesca mesmo, é feito por extrusão de polímeros, né? Claro que esse material ele já foi estudado, mas existe um teste chamado teste de tração, é um ensaio, né? Em que é colocado um fio de qualquer material, pode ser metálico ou polimérico, e ele é tracionado. A partir dessa tração, eles veem o limite em que ele se rompe. A partir daí, eu sei o limite de tensão desse meu material e consigo dizer, né, o quanto ele pode ser tensionado ou não. Tá? Então, não precisa ser feito apenas únicas peças. Eu posso ter um material contínuo. Qual o comprimento que aquele meu fio ele vai ter? Enquanto eu alimentar a minha máquina com partículas de polímeros, ele vai sendo feito, tá? Então, ele é um produto contínuo, que nem a gente chama. Não tem fim. Eu não consigo fazer, né, sem fim, um metal, por exemplo. Uma hora, o meu tarugo vai terminar. Como ele não está fundido, ele é uma peça única e sólida, uma hora ele vai terminar, né? O polímero não. Enquanto eu alimentar, ele vai sendo feito e eu posso ter metros e metros de produto. Posso fazer a modelagem por sopro, tá? Consiste basicamente em se expandir uma forma, né, uma pré-forma de plástico aquecida pela ação de uma carga de ar comprimido no interior de um molde bipartido, tá? Em contato com o molde refrigerante. Se vocês pararem para comparar, ele é muito parecido com o que? Hidroconformação. Só que por mais que eu bote pressão apenas no ar, ele nunca vai conformar um metal, né? O polímero já tem uma resistência muito menor, então eu não preciso botar um fluido dentro dele e pressionar. Eu posso fazer com ar e ar aquecido, porque aí diminui mais ainda a resistência do meu polímero e ele vai se conformar facilmente, tá? Então é um processo bem simples, tá? Mas muito utilizado. Por exemplo, galões de água desses de água de 20 litros, né? E as de 5 litros também, mas eu gosto de falar das 20 litros porque ele tem uma resistência bem maior, é feita por sopro, né? Inicialmente se coloca um tubo fechado, obviamente embaixo, dentro de uma matriz. Olhem a figura aqui do lado, eu tenho um tubo inicialmente fechado, né? Ele é pré-aquecido, faço o fechamento da minha matriz e eu vou injetar aqui, ó, ar quente. Então, ele vai se expandir e criar a forma, né, da minha matriz. Abro a minha matriz e esse material cai no banho, ainda está quente, um pouco mole, cai em um banho e ele termina de se solidificar. Tá? Então, faça um comparativo de uma garrafa de 20 litros e de 5. A de 20 é muito mais resistente, mas o processo feito é exatamente igual. A única diferença está no tubo, né? No material que eu coloco ali dentro para realizar esse sopro, tá?
Vantagens e desvantagens da injeção e da extrusão. Vantagens da injeção, lá, o primeiro que a gente viu. Moldados sem rebarba, né? Porque eu faço a injeção. Bom controle da espessura. Fácil de produzir objetos não simétricos, que é quando um lado é diferente do outro. E não há necessidade de acabamento. Já na extrusão, né? Ele deforma lentamente, é um processo mais lento. Tem alta velocidade de produção, né? E maior versatilidade com respeito à produção. Desvantagem, injeção, né? Ele é mais lento, mais restrito em relação à escolha dos moldes, né? E são necessários 2 moldes para cada objeto, né? Eu sempre tenho que fazer a união. Eu não consigo fazer a injeção de objeto único fechado. Quando eu tenho um objeto oco, eu preciso fazer o quê? 2 partes. Unir objetos de polímero não é difícil, porque basta eu aquecer eles e encostar eles, que eles, digamos que grudam, né? Eu não preciso fazer que nem um metal, soldar. Mas eu sempre tenho que fazer em 2 partes. A extrusão, né? Eu já consigo fazer a peça em um único passo. Que tipos de produto eu faço por sopro, né? Portas são fanadas, garrafas de detergente, shampoo, tudo que é tipo de garrafa plástica é feita por sopro, tá? Para-choques, brinquedos, bolas. Vamos dar uma olhadinha num vídeo aqui de sopro. Olhem o tamanho desse equipamento, desse tanque de plástico. Olha como ele é feito. Aqui as partículas de plástico, ó. Eu tenho 2 projetos simultâneos aí, ó. Primeiro a extrusão. Olhem que ele está saindo pela extrusão. Fecho ele e depois eu faço o sopro. Opa, saiu aqui, tá? Vamos olhar ali de novo só para vocês acompanharem o passo a passo. Então, primeiro eu faço a extrusão dele, tá? E eu já faço logo após o sopro. Ele sai extrudado, eu tenho que fechar ele embaixo, porque ele sai, digamos que um tubo aberto, fecho embaixo, né? Faço o sopro, resfrio. Essa matriz, né, tem um sistema de refrigeração, porque não tem como cair em um banho, então eu preciso resfriar ele para ele se solidificar. Precisa ser usinado o entorno, né? Tá? Repararam que ele sai branco da extrudora, depois, quando ele fecha, ele sai cinza? Tá? Aquilo ali é uma pintura que é feita, né, dentro da minha máquina de sopro para que ele se desgrude, certo? Pessoal, dúvidas sobre o processo de sopro ou de extrusão de alguma coisa de polímeros? Tranquilo? Tranquilo. Então tá, pessoal. Vamos parar por aqui hoje. Espero vocês na provinha amanhã, tá? Vai ser o mesmo esquema da primeira. Qualquer dúvida, a gente vai tirando, certo? Tá bom. Boa noite para vocês. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.